gente tem mais comentário aqui, o Jal Garcia, por exemplo, falou que parece que a China apoia que Irã não tenha capacidade nuclear, mas estabeleceu um limite bem claro, Estados Unidos longe de Taiwan. E tem uma pergunta também do Israel, que ele pergunta, seria Taiwan a única pretensão da China? Digamos que ela consiga o domínio da ilha, será que ela ia sossegar ou iria avançar para outras áreas? Lori, a gente tem, né, na cobertura ocidentalizada da China um pouco da versão americana, digamos assim, dos fatos, e aí até essa pergunta do Israel, falando aí sobre talvez uma visão expansionista da China, você acha que a China tem, de fato, essa visão expansionista, ou o que a China quer é manter o seu território unificado, isso incluindo, né, Hong Kong, Macau e Taiwan? É um expansionismo, é uma projeção de poder real, poder político, militar e poder econômico, comercial também, né? Com exceção de Taiwan e de ilhas artificiais e de disputa que tem sobre arquipélagos com o Japão e com as Filipinas, a China não tem pretensões assim de ocupar e de colonizar os territórios. Não tem no presente, né? Não demonstra esse tipo de intenção. É mais no sentido de expandir o seu poder econômico e político. E Taiwan, assim como o Japão e a Península da Coreia, formam a chamada primeira cadeia, né, de ilhas, de uma série de camadas de ilhas. O Vitélio estava dizendo, chega até o Havaí. Então, esse é chamado de a muralha da China marítima, né? É uma forma de a China se proteger de adversários por meio do mar, assim como a muralha da China a protegeu historicamente de adversários por meio terrestre. E aí a China considera que essa região da Ásia-Pacífico naturalmente deve ficar sob a liderança dela, né? E isso converge com a visão do Trump também, de que as três potências nucleares devem dividir o mundo em zonas de influência, ficando o leste europeu para a Rússia, essa parte do leste asiático, o mar do leste da China, o sul da China para a China, as Américas para os Estados Unidos, e o Oriente Médio fica como um lugar de disputa. Daí a presença dele hoje no Estreito de Hormuz, no Irã, né? O problema é que não adianta a gente imaginar que isso possa acontecer num prazo curto, por causa da questão dos semicondutores. Isso é incontornável. Os Estados Unidos não tem como abrir mão de Taiwan para a China neste momento. Qual é o timeline? Qual é o cronograma? Em janeiro de 2028, tem eleição em Taiwan. Antes dessa cúpula com o Trump, o regime chinês recebeu a Li Yun, que é a presidente do Kuomintang, partido que era nacionalista no passado, né, de oposição de Taiwan. O Kuomintang era o partido do Chiang Kai-shek, que perdeu a guerra civil contra os comunistas na China e em 1948 transferiu-se para a ilha de Formosa, Taiwan, né? Só que eles mudaram de perspectiva com o tempo e foram, como se diz, cooptados pelo regime chinês, né? E aí a China está fortemente tentando influenciar nessa eleição de janeiro de 28 para trazer Taiwan para a órbita da China sem uma guerra. No primeiro mandato do Trump, quando a China impôs
a Lei de Segurança Nacional. Nesse período eu até estava nas Coreias, lá, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Quando isso aconteceu, o Trump tinha participado da cúpula com o Kim Jong-un e tinha ido também à Coreia do Sul. E aí o governo americano fez o seguinte, retirou todo o status comercial que Hong Kong tinha, que era um status reconhecido pelos Estados Unidos, como uma espécie de protesto ou de sanção. Mas, na verdade, isso calcificou o domínio da China sobre Hong Kong. Foi, no fim, politicamente, isso teve o efeito contrário, quer dizer, teve essa conotação de que, sim, é isso mesmo, não tem nenhum regime comercial especial, não. Está sob o regime chinês. E o Xi Jinping se lembra disso. E pensa em repetir isso com o Trump. Então, eu não acredito, como o Américo disse, dito numa ação contra o ano, uma invasão. Pode ser necessário um bloqueio naval, inicialmente, para controlar o comércio. Controlando o comércio, o Trump reconhecendo, retirando o status comercial de Taiwan, de autonomia comercial de Taiwan, checkmate, fato consumado. Taiwan entra para a órbita da China. É óbvio que o status de Hong Kong em relação à China é bem diferente do status de Taiwan. Não estou comparando as duas histórias. Hong Kong era uma colônia britânica, em 1997 foi devolvida para a China, é uma outra história. Mas desse ponto de vista estritamente legal e comercial, existe essa jogada possível. Não seria uma ação militar, necessariamente, seria ali uma espécie de cerco, e os Estados Unidos não têm o desejo, nem a condição política e provavelmente nem a condição militar de reagir a uma ação dessa da China. E a Europa muito menos. Então o mundo engoliria isso, e isso tem tudo a ver com a cultura chinesa. Eu não me lembro de uma invasão chinesa de algum lugar, a não ser na Segunda Guerra Mundial, em situações de grandes conflitos, que aliás, muitas vezes tinha um aspecto defensivo e não ofensivo, não expansionista, né? Claro, tem o Tibete, tem Xinjiang e tal, mas é muito mais provável que a China prefira cercar, como ela faz quando joga Go, né? E aí vem a frase do Kissinger no livro On China, sobre a China. Os chineses não jogam xadrez, quem joga xadrez são os ocidentais, vão lá, derrubam o rei, mata, declaram guerra, eu venci e tal. Isso não é assim que os asiáticos atuam, principalmente os chineses. Eles vão cercando, como no Go. E aí o Kissinger fala, na maioria das vezes, no Go, não se sabe quem ganhou, não é inconclusiva a partida, não tem um vencedor, entendeu? Mas tem asfixia, tem o cerco, isso é muito mais chinês.